Muito prazer, Léo Jesus, e se você procura um canal com zero fake news, compromisso com a verdade com seu tempo, encontrou, meu parceiro? Já se inscreva no canal ativando as notificações para continuar conosco. Você que já é da casa, já senta o dedo no like para ajudar. Vamos lá, gente, mercado da bola, falaremos sobre Oscar e Thiago Mendes, explicando a situação de cada um dos jogadores detalhadamente, reforma do Morumbis e também a permanência ou não de Luiz Ubeldia, foram assuntos da entrevista de Júlio Casares. Vamos separar os trechos para atualizar a cada um de vocês aqui também. E claro que discutiremos muito mais sobre o São Paulo, tem renovação de contrato de jogador importante, tudo isso e um pouquinho mais depois da vinheta. Recado rápido da nossa patrocinadora que tem presentão para você, é a 1xBet. E esse vídeo tem o patrocínio da 1xBet. Se você tiver 18 anos ou mais, você pode fazer a sua fezinha, desde que seja com muita responsabilidade. Patrocinadora do Barcelona, de várias outras equipes do futebol mundial, se for o seu primeiro depósito na casa, tem presentão. É só você clicar no link que eu tô deixando fixado no primeiro comentário, coloca o cupom LEOJESUS1X, é até 200% de bônus no primeiro depósito, limitado até R$ 1.200. Olha que da hora. Lá você encontrará todos os esportes e o próximo jogo do São Paulo já está rolando com boas cotações. A vitória do Criciúma pagando R$ 2,84 por cada real apostado. O empate, R$ 3,24 e a vitória do São Paulo, R$ 2,54. Fica aí a sugestão, mas você encontra todos os jogos de todas as ligas e todos os esportes do mundo. Corre lá, é a 1xBet, e se você gosta do canal, quando você clica neste link, você me ajuda a continuar a produzir conteúdos como esse. É a 1xBet. E o presidente Júlio Casares deu uma entrevista à TNT Sports, e eu separei para vocês dois trechos que eu entendi como importante para a gente compartilhar. Primeiro deles, Júlio Casares foi questionado sobre o fico ou não de Luiz Ubeldia. Se liga. O senhor teve uma conversa a portas fechadas, né? Uma conversa reservada com o Ubeldia nos últimos dias. E eu queria saber se você pode dizer pra gente qual foi o teor dessa conversa. Foi mais pensando no planejamento, quem sabe pro ano que vem, né? Você já tá falando aí da pré-temporada nos Estados Unidos, da Florida Cup e tudo mais. O Ubeldia faz parte dos planos do São Paulo já pro ano que vem? Ele inicia o Paulistão no São Paulo, independente de vaga na Libertadores ou não, presidente? Obrigado. Olha, Otávio, primeiro é um prazer falar com você e com os seus companheiros aí na emissora. Eu realmente tive essa conversa com o Ubeldia e o futebol, ele é algo extremamente importante no dia a dia, né? Nós tivemos, antes da derrota contra o Cuiabá, pessoas apostando, cravando que o Ubeldia estava sendo, entre aspas, fritado, coisa que nós não fazemos aqui no São Paulo. E a minha conversa com ele foi para dizer o quanto nós confiamos no trabalho dele. E eu não gosto de pensar muito à frente. O futebol tem uma dinâmica que às vezes o técnico está aqui, vem a seleção e pega. Às vezes o técnico está aqui, vem um clube, uma seleção e faz o convite e ele vai embora. Ele tem o direito também de deixar o clube, como o clube tem a autonomia de desligar um técnico. Mas o que eu disse a Ubeldia, eu falei, olha, o seu trabalho por enquanto está sendo muito bom, eu não tenho o que reclamar dele, e fizemos um planejamento para 9 jogos, foi logo após o jogo de Cuiabá. Aí jogamos do Vasco em Campinas, e é esse dia a dia que eu quero transmitir ao torcedor. Se nós, embora o futebol seja dinâmico, nós podemos trabalhar semana a semana, jogo a jogo, e é isso que é importante. O São Paulo, infelizmente, caiu da Libertadores na Copa do Brasil, na minha visão, jogando um bom futebol, coisas do futebol, mas agora nós temos uma outra Copa, é uma Copa dos jogos que faltam no Brasileirão. Nós precisamos terminar bem esse Brasileirão. E eu vejo ele no dia a dia trabalhando, confio muito no trabalho dele. Bacana, e aqui eu quero que você faça o seguinte exercício. Pense que você não é você. Você vai se imaginar no lugar de Luiz Ubeldia, assistindo a este trecho da entrevista. A pergunta que eu quero que você coloque aqui nos comentários para nós. Você se sentiria respaldado? E coloca uma segunda resposta que vou fazer outra pergunta. Se você se chamasse Júlio Casares, manteria Luiz Ubeldia para 2025? Este é um outro comentário que eu gostaria muito de ler a sua opinião a respeito. Vamos seguir para o segundo trecho, onde Júlio Casares é perguntado sobre a reforma do Morumbis.
O jornalista Otávio perguntou se a questão do fundo de investimentos pode impactar no desacordo com a W Torre. O Casares respondeu desta maneira. Otávio, boa pergunta. Na verdade, vocês conhecem o futebol, a governança do futebol. Imagine, quando você tem um projeto como o fundo, você aprova, primeiro trabalha muito ele, você constrói com o parceiro, com os segmentos do negócio e demora. Você aprova numa reunião de diretoria, depois aprova no conselho de administração e depois aprova no conselho deliberativo. Isso tem um cronograma, tem um desgaste, tem um enfrentamento, mas é o que é o caminho melhor, é mais democrático, você explica, você corrige, você ajusta. Então o fundo é uma realidade. No caso do estádio, como você falou, nós temos com a W Torre uma intenção que ainda não andou num pré-projeto, nem sequer um pré-projeto, porque ele demanda ainda mais estudos. Nós há pouco falamos da infraestrutura do estádio, que tem conseguido avançar para nos ajudar no sentido não só da região, mas oferecer esse equipamento social que é o Estádio Morumbi, para espetáculos, shows, futebol, eventos em dias que não tem jogo, como existe lá, para que a gente comece a avançar. Portanto, é uma grande unidade de negócio que nós vamos avançar, mas por hora nós não temos, porque isso será uma outra jornada. Eu acho que o São Paulo merece ter um estádio modernizado, com mais conforto, sem perder a característica maravilhosa de um templo de futebol. Veja, os arquirrivais têm na capital estádios novos. O Santos, agora da Baixada, anuncia que vai ter um estádio novo. O São Paulo não pode ficar atrás, embora tenha um estádio que é antigo, mas ele é charmoso, ele tem que dar mais conforto ao nosso torcedor. Então nós estamos trabalhando com calma, com tranquilidade e não compromete o fundo, não, porque são ações autônomas. Certamente para o estádio terá um outro fundo, sim, de investimentos, de investidores, para que a gente consiga melhorar e trazer uma modernização do estádio. Então ele não vai conflitar, tudo foi trabalhado nessa base, mas eu acredito que o estádio, e assim como uma ação maior na base, serão os próximos capítulos dessa gestão. Primeiro ponto que eu concordo bastante com o Júlio Casares, o São Paulo precisa modernizar o seu estádio. Claro, nós queremos um Morumbi raiz, mas precisa ter um pouco mais de conforto. Para mim ele está corretíssimo. Segunda situação, gente, que trago para vocês, eu tenho informações sobre a questão com a W Torre. Existem alguns pontos de discordâncias. Primeiro deles, tá? A W Torre, ela quer um número maior de utilização e também um mecanismo maior para utilizar o Morumbi. O que o São Paulo quer? Olha, a W Torre vai ter show, ela vai posicionar o São Paulo vai dar o aval se sim ou não. De repente tem um clássico, tem um jogo de Libertadores, eu acho que o São Paulo está corretíssimo para que não aconteça o que tem acontecido no estádio do Palmeiras. E aí é um ponto de discordância, a W Torre quer prioridade também, tá? Segunda situação, gramado, São Paulo não abre mão de uma grama natural, a W Torre insiste que tem que ser sintética, até porque pode haver até uma cobertura no estádio do Morumbi, seja ela parcial ou total, que atrapalharia na questão da manutenção de uma grama natural, e é um pouco mais fácil, né, mais barato também de tratar a grama sintética. Então são pontos hoje de discordância, e aí tem esse contrato que hoje é de intenção e precisa verificar se até o final desse ano, com uma proposta oficial que atenda o São Paulo, se o São Paulo vai fazer dessa intenção partir para a questão de execução, tá? Então atualizando vocês sobre esta questão de São Paulo e reforma do Morumbis. E o São Paulo deve estender o contrato de Igor Vinícius, galera. Atual vínculo até o final da temporada 2025. O São Paulo já tem uma proposta nas mãos aí do Igor Vinícius e deve ser resolvida nos próximos dias, tá? E você entenda próximos dias ali, anúncio muito perto do final da temporada ou até depois dela, mas não deve ter grandes dificuldades. Agora a discussão está mais no tempo de contrato. São Paulo quer uma extensão até o final de 2026. O staff do atleta briga para que seja até o final de 27. Mas é uma questão de ajuste e Igor Vinícius deve ter o seu contrato estendido com o tricolor. Se o Igor Vinícius deve estender e renovar o seu contrato com o São Paulo, será que Oscar e Thiago Mendes podem chegar? Eu explico detalhadamente nesta matéria. Vamos falar de possíveis contratações para 2025. Dois nomes muito questionados pela torcida do São Paulo voltam à tona. Vamos começar por Thiago Mendes. Situação, gente, contrato com o Al Rayyan até o meio de 2025. Importante dizer que o Thiago Mendes passou muito perto de reforçar o São Paulo nesta última janela, só que o time do Al Rayyan foi bastante resistente, pedindo um valor astronômico de mais de 30 milhões de reais, mesmo com o contrato perto do fim.
O São Paulo deve fazer uma nova tentativa para verificar se o clube desta vez libera o Thiago Mendes, né? Ou até mesmo por um valor menor. Mas o desejo do jogador de vir para o São Paulo é público e pode se tornar um reforço já no início da janela do meio do ano. Caso não ocorra, Thiago Mendes tem tudo para chegar no São Paulo no meio da temporada. Aí seria mais fácil, acertando apenas luvas com o jogador. Sobre Oscar, um nome mais badalado e um pouco mais difícil. Para você ter uma ideia, o Oscar era um dos maiores salários do futebol mundial, com 10 milhões de reais aproximadamente. Ele tem interesse em sair do futebol chinês, aliás, o contrato dele já termina no final dessa temporada e já sinalizou que não deve ficar por lá. Será que voltará ao futebol brasileiro? Neste cenário, o São Paulo, caso o jogador acene com uma volta, fará uma proposta ao Oscar dentro de suas limitações. E aí, quando falamos em limitações, fica um pouco mais difícil, porque o São Paulo certamente terá concorrência por aqui. Uma delas será do Flamengo e outra do Internacional, clube o qual o Oscar tem grande carinho, inclusive, tá? Então, resumo. Caso o Oscar volte ao futebol brasileiro, pode ser futebol norte-americano. MLS tem também interesse no jogador, tá? Então, se voltar ao futebol brasileiro, o São Paulo fará uma proposta ao Oscar. Aí caberá a ele o sim ou não. É isso, meus amigos. Muito obrigado pela oportunidade em ter assistido a este vídeo. Eu espero que tenha sido do seu grado. Se foi, retribua com um likezão para nos ajudar, tá? Você que chegou hoje, compromisso com você. Você está em um canal que não brinca com seu tempo, compromisso com a verdade, zero fake, zero lorota. Então já se inscreva aqui ativando as notificações para receber diariamente conteúdo de qualidade e verdade sobre o São Paulo. Gente, vai aparecer o card de 2 outros canais nossos aí. O primeiro é o nosso canal de live. Se você gosta de uma resenha sobre futebol ao vivo, já se inscreva, SPFC Léo Jesus Lives, tá? O outro é o canal Fala Jesus, canal de fé e desenvolvimento pessoal. Se forem assuntos que te interessam, é um outro trabalho que eu faço. Convido você a se inscrever lá também, vai aparecer o card do nosso vídeo mais recente, reflexões bíblicas ou fora da bíblica, mas de temas pessoais que pode te interessar e desenvolver a sua vida por aí, tá bom? Da minha parte, que o meu amigo Jesus Cristo abençoe a sua vida e vamos São Paulo! Até a próxima!